Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje, última quinta-feira do ano, né? Então, o nosso último vídeo de 2022. E é para falar de uma obra que já era para ter ganhado o vídeo aqui faz umas 3 semanas. Mas sempre acontecia alguma coisa e acabou ficando para a última semana do ano. Hoje a gente vai falar de As Quíntuplas. Bom, vamos lá. As Quíntuplas, obra de Neji Haruba, é um shonen, daqueles shonen clássico de harem, né, comédia romântica. Ao todo, o mangá tem 14 volumes, aqui o volume 14. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Panini. E eu vou ser bem honesto com vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu gosto desse estilo de mangá. Né? Eu, por mais que eu não goste de mangás ecchi, eu gosto bastante de mangás de comédia romântica. E principalmente esses assim que tem um pequeno harém ali com várias garotas e a gente tem que tentar descobrir quem vai ser a garota que o protagonista vai escolher. Né? Eu tenho muito essa influência porque um dos primeiros animes que eu assisti foi Tenshimuyo, quando passava na Band, né, lá no Band Kids. Então, e Tenshimuyo é um dos meus animes favoritos até hoje. E eu acho que eu tenho muito essa influência dele para um pouco dos estilos de mangá que eu gosto, né? Vocês já me viram falar, eu adoro We Never Learn, gosto bastante de Nisekoi. Recentemente, até isso é até o motivo pelo qual eu tenho As Quíntuplas, porque eu não colecionei esse mangá, tá? E recentemente um amigo estava se desfazendo de Love Hina, que eu até tô lendo ele, então acho que começo do ano que vem talvez tenha vídeo de Love Hina. E aí ele tava vendendo Love Hina, eu aproveitei que ele também tava vendendo Quíntuplas, e aí eu disse, tá, me manda o Quíntuplas junto aí de brinde para fechar esse carrinho. E no fim, Quíntuplas foi uma leitura fantástica, gente. Eu acho que foi um dos mangás que mais me surpreendeu esse ano. E eu vou falar pra vocês, eu acho que ele vai estar entre os meus 10 melhores mangás desse ano, sabe? Um dos 10 melhores que eu li, eu acho que eu vou botar Quíntuplas. Eu ainda não fechei a lista, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, tô me adiantando, o que é As Quíntuplas? A gente vai acompanhar a história desse garoto aqui, que é o Futaro. Ele é o melhor aluno da escola, ele tira todas as notas perfeitas, ele vem de uma família pobre, na verdade uma família que está endividada, só lá no final a gente vai descobrir o motivo da dívida, mas é uma família que tem uma dívida grande, e então ele precisa arranjar um emprego. E ele é contratado então para ser professor particular de uma aluna nova da escola. O problema é que ele descobre que, na verdade, ele não foi contratado para ser o professor de uma aluna nova, mas sim de 5 alunas novas, que são as 5 irmãs, né? As quíntuplas são 5 irmãs. As 5 foram transferidas para a escola e ele foi contratado para ser professor particular delas. E aí a gente vai ter toda aquela história de que ele convivendo com as quíntuplas. Porém, nós temos uma surpresa no final. Na verdade, no começo do mangá a gente já tem uma pequena surpresa. O mangá ele começa já na primeira página, tá? Então não é considerado um spoiler porque a primeira página do mangá começa com um casamento em que o Futaro ele está sendo acordado e ele diz para a noiva que eu me lembrei do dia que eu te conheci. E aí a gente volta no tempo e o primeiro capítulo é quando ele conhece as 5 irmãs. Ele conhece as 5 irmãs no mesmo dia. E aí termina o primeiro capítulo com os dois lado a lado no altar e ela fala, foi o dia que tu conheceu as quíntuplas. E aí começa toda a história do mangá. E é muito interessante isso, porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. A gente não sabe quem é a noiva. A gente vai passar o mangá inteiro tentando descobrir com quem ele vai casar. E o mangá ele vai tendo flashes
Na verdade, a história está sendo contada no passado, eles estão lembrando quando eles se conheceram, as coisas que eles fizeram juntas, e aí a gente vai tendo flashes nos trazendo de volta para o presente, para o dia do casamento, em que a gente vai ver as pessoas conversando, porque na escola eles fizeram tal coisa juntos, e aí volta para o passado e a gente vê que ele faz aquilo com as 5 irmãs. E aí a gente vai ficando na dúvida, tipo, tá, com quem ele tá casando? As pistas vão sendo dadas, no final faz bastante sentido, na minha opinião, mas eu vou falar do final mais pra frente. Mas é interessante essa forma de narrativa, porque a gente tá vendo um flashback, né, um grande flashback de coisas que chegam naquele ponto. Então, desde o começo a gente já sabe que o dia presente é o dia do casamento. Esse é o presente. Todo o mangá que a gente está lendo é no passado. E eu acho isso muito interessante. E eu acho que o autor conseguiu trabalhar bem essa parte. Porque, por exemplo, tem um momento ali, aquela clássica história do festival escolar, né? Que, quem terminar o festival escolar de mão dada vai ficar junto pro resto da vida. E aí começa o arco com o dia do casamento e as pessoas falando ali, os convidados, que no dia do festival, era óbvio que eles iam casar, no dia do festival os dois estavam de mão dadas no final do festival, na hora dos fogos. E aí a gente vai vendo toda a história do festival, e na verdade não é um festival, é um acampamento escolar, o festival é depois. E aí é o acampamento escolar, e aí chega no último dia do acampamento escolar, e várias coisas aconteceram, algumas brigaram com ele, ele fica doente, então ele tá de cama na enfermaria, e aí a gente não sabe, e a gente vê que todas vão ir em direção à enfermaria, e aí tá acabando o arco e a gente não sabe qual delas vai estar de mão dada com ele. E aí quando dá os fogos e ilumina o quarto em que ele tava, a gente vê que todas estão de mão dada com ele. E aí o autor consegue amarrar muito bem esses pontos, sabe? Nos deixar em dúvida até o final de quem vai ser a garota com quem ele vai ficar. E eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Ele realmente nos deixa em dúvida e, ao menos pra mim, a garota foi surpreendente. Porque assim, ao longo de toda a história, eu tive vários momentos de que eu tava em dúvida de quem ia ser a garota. Porque, obviamente, nesses mangás, é bem raro a gente não ter a certeza de com quem o protagonista vai ficar. Eu lembro que um dos pontos positivos de We Never Learn pra mim, eu falei isso pra vocês até, é que além de não ficar exatamente claro durante toda a história e quando chegar no final fazer sentido, é que o We Never Learn teve o final para todas as garotas. Isso não é o caso de As Quíntuplas, mas mesmo assim As Quíntuplas conseguiu deixar a dúvida até o momento da revelação. Isso, por exemplo, é muito diferente de Nisekoi, que a gente pega ali Nisekoi e a gente tem ali, eu acho que 6 garotas que são apaixonadas pelo protagonista, mas realmente só 2 tinham chance, né? Que era a Onodera e a Shitogi. E mesmo entre as duas a gente já conseguia ver que tinha uma grande sobra ali um pouco para Shitogi, sabe? Desde o começo era ela foi a primeira garota que apareceu, ela foi toda a história que foi o falso namoro. A gente vai falar de Nisekoi em breve, mas desde o começo era muito claro com quem o protagonista ia ficar. E isso é meio que o padrão. A gente pega, por exemplo, Namorada de Aluguel, que está em publicação agora, que tem ali as 4 garotas que gostam do protagonista, que estão brigando por ele, mas a gente sabe que ele vai ficar com a principal. Então, o geral dos mangás é isso acontecer, né? Nessas histórias, por mais que tenham um harém e todos sejam bem trabalhados, a gente sabe que sempre vai ficar entre uma ou duas, às vezes desde o começo já é uma, né? Eu comecei a ler Love Hina, falei pra vocês, e desde o primeiro volume tá claro que, por mais que tenha todas as outras garotas, o protagonista vai ficar com uma só. Então, não tem nem dúvidas ali, sabe? Por mais que tenha o harém, a gente sabe com quem ele vai ficar. As quíntuplas não. O autor vai nos enganar muito bem e assim, ó, a gente não vai ficar só nessa questão da escolha da garota, né? Porque todas vão ser bem trabalhadas até chegar num ponto em que todas elas
tenham algum sentimento por ele, em que todas elas estejam esperando para ser a escolhida dele, sabe? E umas mais, umas menos, mas a gente vai chegar num ponto em que não tem mais dúvidas de que todas elas gostam dele. E aí o protagonista tem que tomar a decisão. E assim, o autor conseguiu trabalhar isso muito bem ao longo do mangá, porque eu dizia até, eu tava comentando no Twitter com alguns amigos, e eu dizia que, cara, pra mim, eu tenho a minha favorita, mas eu tenho a impressão de que o autor vai usar a protagonista. Porque teve uma protagonista, foi a primeira garota que ele conheceu, foi a com quem ele desenvolveu uma relação melhor, e aí o autor me surpreendeu. Eu não vou dizer quem foi a garota, mas eu meio que já vou eliminar uma agora, dizendo que o autor não usou a principal, sabe? Das 5 irmãs tinha uma principal, ela é a que teve mais destaque desde o começo, ela era a que tinha a melhor relação com ele, mas ela não foi a escolhida. E eu gostei disso, porque pra mim era a que menos tinha um relacionamento amoroso, ela tinha um relacionamento muito mais de amizade. As outras não, as outras eu tava muito dividido. E não foi a minha favorita, como eu disse antes, mas eu acho que fez muito sentido. E eu sei que muita gente não gosta do final de As Quíntuplas porque acha que foi a escolha errada, que não fazia sentido a garota que ele escolheu, que foi a que menos demonstrou sentimentos por ele, foi a que menos trabalhou. Mas eu discordo muito, sabe, pessoal? E ao mesmo tempo eu acho que desde o começo é meio claro o que o protagonista estava sentindo. Quando a gente sabe quem ele escolheu e começa a olhar as coisas de novo, dá pra ver que tava ali já tava meio ali escolhido o que ele queria. Tem vários momentos chaves do protagonista sozinho até, não nem com as garotas, mas sozinho, em que ele meio que toma uma decisão que faz clara referência à garota que ele vai escolher no final. Então eu acho que foi bem trabalhado, a gente que não prestou muita atenção, ou talvez a gente que se apegou demais numa ou outra garota. Mas a escolha final dele faz muito sentido. Eu acho que assim, dava pra ter trabalhado um pouco melhor, mas fez muito sentido a escolha dele, tá? Esse é um ponto muito positivo. Um outro ponto muito positivo sobre a questão da escolha da garota é que o autor ele trabalhou muito bem isso. Mas nossa, muito bem trabalhado, assim, do momento chave até a escolha. Como assim do momento chave, Hag? O mangá tem 14 volumes, eu mostrei pra vocês. Ali pelo final do 11 ou do 12 acontece um momento chave. Agora sim o festival escolar, né? Antes eu tava falando do festival, mas não, o festival é agora. Que é o final do mangá, é o festival escolar. E chega um momento em que as 5 falam pra ele, tu precisa escolher. Né? Meio que as 5 cansaram. Elas chegam e dizem, a gente precisa que tu escolha. Porque praticamente todas já se declararam pra ele e faltava só ele se decidir. E aí ele diz que no último dia do festival escolar ele vai tomar uma decisão. E aí a gente vai ver os 3 dias do festival escolar ao longo de, acho que quase 3 volumes, tá? Começou uma furadeira aqui no prédio, no apartamento do lado. Tomara que não esteja pegando aqui no vídeo. Voltando. E aí ao longo desses 2, 3 volumes, a gente vai ver todo o festival escolar pelo ponto de vista das 5 garotas. Então a gente vai sempre estar voltando no tempo, né? A gente vai pegar o ponto de vista da primeira, e aí vão ser 3 ou 4 capítulos com tudo que ela fez durante o festival escolar, até terminar com ela indo para a sala de aula. Aí vai começar a voltar no primeiro dia e vamos ver a história da segunda garota. Vai terminar com ela indo para a sala de aula. Aí começa a terceira garota lá do primeiro dia. Então vocês já entenderam. Até que a gente vai chegar no dia do garoto, né? Vai fechar com o festival do garoto. E a gente vai ver tudo que ele fez. E aí as garotas foram cada uma para uma sala de aula. E aí termina com ele tendo que ir para a sala de aula de uma delas. E eu achei muito interessante essa montagem, sabe, pessoal? Não é diferente, porque eu já vi vários mangás fazerem isso, mas
é legal porque a gente vê como todos foram trabalhados para chegar no final do mangá, e isso é muito bom. Eu gosto quando autores dão esse destaque e a gente fica apreensiva, né? Qual vai ser a porta que ele vai abrir. É bem legal isso. Porém, eu tenho alguns pontos negativos para falar para vocês, tá? Essa parte, um dos principais pontos negativos para mim é nessa parte a hora que ele escolhe. Por quê? Porque isso acontece no final do volume 13. Tá? Que não adianta nem eu mostrar para vocês a noiva, porque todas são iguais, então vocês não vão saber quem é a noiva. Mas no final do 13, a gente descobre quem é a garota que ele escolheu. Mas Hag, são 14 volumes. Exatamente. Tem o volume 14. E o volume 14 ele é completamente inútil, pessoal. Eu fiquei muito decepcionado com isso. Por mais que eu tenha amado as quíntuplas, eu tenha achado o final fantástico, o 14 é um volume que não serve pra nada. Porque o garoto escolheu no 13. E aí eu fiquei pensando, ok, a gente vai ter agora o desfecho, como as outras vão reagir, quando ele descobrir a verdade, porque tem um segredo do protagonista com as quíntuplas, eu não vou falar qual é o segredo, mas tem um segredo e, cara, o segredo é ignorado. O autor não finaliza o segredo, sabe? Eu achei que ia chegar ali o final do 14, ou no meio do 14, que o segredo ia finalmente ser revelado. E não, o segredo foi simplesmente ignorado. O protagonista não sabe a resposta do segredo. E aí eu fiquei pensando, pra que serviu o 14 então? Porque ele claramente não... tem um pouquinho ali o sentimento de como uma ou outra reagiu, mas ele é um volume meio enrolado. A garota escolhida, ela acha que ela não é merecedora, por mais que ela quisesse que ele escolhesse ela não se considerava merecedora, então ela começa a pedir desculpa para as irmãs, e isso é chato, sabe? Eu acho que destoou do resto da obra e perdeu um pouco a graça. O volume 14 só volta a ser legal lá no último capítulo, quando volta pro dia do casamento e a gente vai ver os dois se casando. Um outro ponto que eu quero destacar e que eu acho que é bem importante, que para mim pelo menos foi uma das minhas melhores surpresas com quíntuplas, é que eu tinha medo dele ser um mangá ecchi. Quando ele foi lançado eu não comprei por causa disso, porque eu tinha visto algumas cenas do anime e o anime dava um pouco mais de sexualização do que o mangá dá. Na verdade é muito leve o ecchi no mangá, quase não tem. Quando as garotas aparecem de toalha, é aquela cena de toalha que assim, é muito leve comparado com o que eu já vi em outros mangás. Raramente a gente tem poses, closes em bundas, coisas assim, é muito raro. Então isso me surpreendeu positivamente. Eu acho que o autor conseguiu dosar muito bem a relação ecchi com a história, tanto que a gente quase não percebe o ecchi, é pouquíssima coisa, e isso é um ponto muito positivo. Vocês sabem que eu não gosto desse estilo de narrativa, quando apela muito para sexualização e poses constrangedoras, eu não gosto. E Quíntuplas não foi para esse lado. Quíntuplas focou muito na sua história, na sua narrativa, em amarrar seus plots, em fazer a história acontecer. E isso para mim é o principal, sabe? Eu acho que é isso que o mangá tem que fazer. E, Hag, tu tá tentando ser puritano? Não, gente, eu já falei isso várias vezes para vocês. Eu simplesmente não gosto. Não é para mim. E paciência, né? Eu sei que tem quem gosta, eu não gosto. E bom, Quíntuplas não tem isso. Então, outro ponto muito positivo para a obra. Como eu falei, então, né? Tem alguns pontos negativos. Eu acho que o autor se enrola um pouco no final, ali no último volume. Ele faz um volume inteiro de coisas que não tinham a menor importância, que poderiam ter dado lugar a coisas mais importantes, ou pelo menos trabalhado de forma mais importante. Ele esquece alguns plots, né? O segredo lá das garotas não foi revelado, e aí para nós foi revelado, tá? Deixar isso bem claro. A gente sabe qual é a resposta do segredo, mas o protagonista não sabe, e eu acho que ele é quem mais deveria saber. Então,
me incomodou um pouco isso, sabe? Ele não saber a verdade do passado dele. Isso me incomoda um pouco, mas nada que ofusque completamente o mangá, né? Por mais que o 14 tenha sido um volume decepcionante, eu não acho que ele estraga completamente a obra, tá? E bom, pessoal, é isso. Esse é meu vídeo das quíntuplas. Eu vou repetir, é um mangá que me divertiu demais. Eu acho que vai estar entre as minhas melhores leituras desse ano. Claro, se eu ignorar as HQs, se eu focar só nos mangás, vai ser um dos melhores mangás que eu li esse ano. Quando eu fizer a lista dos minhas melhores leituras, eu acho que eu vou fazer essa separação. Mas tentem dar uma chance, tá? 14 volumes, eu acho que não tá difícil de encontrar ele. E eu acho que ele não vendeu a ponto de esgotar. E se esgotou, eu acho que deve ter esgotado na loja da Panini, mas vocês acham em algumas outras lojas. Então tentem dar uma chance, tá? Sério mesmo. Se vocês gostam de comédia romântica, vocês gostam desse mistério de com quem ele vai ficar, As Quíntuplas é bem interessante, tá? Eu acho que vocês vão gostar. É um daqueles mangás que meio que passou despercebido aqui no Brasil. E é complicado, né? Deixa eu ver aqui, o volume 14 terminou custando R$ 33,90, o primeiro começou R$ 22,90, mas já começou uma época meio salgada, né? Eu vou falar disso num vídeo de 2023, porque vai ser um ano que vai ser difícil ser colecionador. Mas bom, vamos ficar por aqui. Um último aviso, eu tenho falado para vocês do bolão de anúncios. As inscrições terminam agora sábado, dia 31. Então, se vocês ainda não se inscreveram, o link do site está aqui na descrição. Vão lá, façam sua inscrição. E por hoje é isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. Vocês leram As Quíntuplas? O que vocês acham do mangá? O que vocês acharam da escolha do protagonista, né? Eu particularmente gostei da escolha. Não era a minha favorita, mas eu gostei. Eu acho que faz bastante sentido com a história. E, bom, feliz ano novo, né, pessoal? Que seja um ano de muitas felicidades. E 2023 a gente vai estar aqui de novo. Então, na próxima terça, já em janeiro, a gente volta. E é isso. Feliz ano novo para todos e até lá.